O rugido da multidão, o choque dos corpos, a emoção do combate. Esses não são meros elementos do esporte moderno, mas ecos de um passado ancestral. No coração da Grécia Antiga, um espetáculo brutal e emocionante cativava o público, o Pancration. Este teste supremo de força, habilidade e vontade colocava guerreiro contra guerreiro em uma competição sem limites. O Pancration era mais do que apenas uma luta. Era uma demonstração do espírito humano bruto, um testamento da indomável vontade de sobreviver. Imagine um estádio repleto de dezenas de milhares de espectadores ensandecidos. O ar crepita com a expectativa. Dois guerreiros, besuntados de óleo e musculosos, circulam um ao outro no chão empoeirado. Eles são os gladiadores de seu tempo, mestres do boxe, da luta livre e das técnicas de agarramento. Isso é Pancration, o ancestral das modernas artes marciais mistas. É um balé brutal de violência e graça, um verdadeiro teste da resistência humana. O legado do Pancration continuou vivo, não apenas nos livros de história, mas no espírito dos esportes de combate que ecoaram através dos tempos. Séculos depois, nas praias do Brasil, um novo capítulo na história do combate desarmado estava sendo escrito. Nas ruas vibrantes do Rio de Janeiro, a paixão de uma família pelo combate estava prestes a iniciar uma revolução. Os Gracies, liderados pelo visionário Hélio Gracie e seu irmão Carlos, não se contentavam com as limitações das artes marciais tradicionais. Eles buscavam um estilo que fosse eficaz em situações reais, um que pudesse superar tamanho e força com técnica e estratégia. Sua resposta foi o jiu-jitsu brasileiro, uma forma refinada e letal de grappling de submissão que se concentrava na luta no chão e em chaves de articulações. Os Gracies acreditavam que sua arte poderia derrotar qualquer outro estilo e estavam determinados a provar isso. Eles lançaram um desafio, um convite aberto a qualquer lutador que ousasse testar suas habilidades no campo de provas definitivo. O Vale Tudo. Estas eram competições sem regras, brutais e implacáveis. Os Gracies, menores em estatura do que muitos de seus oponentes, contavam com sua destreza técnica para superar adversários maiores e mais fortes. Eles os estrangulavam, torciam seus membros e os forçavam a se submeter. A cada vitória, a lenda dos Gracies crescia. A notícia de seus feitos se espalhou além das fronteiras do Brasil, capturando a imaginação de fãs de luta e artistas marciais. Os Gracies mostraram ao mundo uma nova maneira de lutar, que enfatizava a técnica e a estratégia sobre a força bruta. Seu legado se estenderia muito além das ruas do Rio, lançando as bases para uma nova era nos esportes de combate. O ano era 1993. Um grupo de visionários, inspirados pelo desafio Gracie e pelo espetáculo cru do Vale Tudo, buscava trazer o torneio definitivo de luta para o solo americano. Sua criação, o Ultimate Fighting Championship, prometia um espetáculo diferente de tudo que o mundo já tinha visto. 8 lutadores de diferentes disciplinas, boxe, karatê, sumô, shoot fighting, se enfrentariam em uma jaula octogonal conhecida como octógono. Não haveria categorias de peso, limites de tempo e muito poucas regras. O primeiro evento do UFC foi um terremoto cultural. Milhões assistiram pelo pay-per-view, cativados pela brutalidade crua e pela natureza imprevisível das lutas. Royce Gracie, o mais jovem dos irmãos Gracie, entrou no torneio como azarão. Ele era de constituição física leve, ofuscado por seus oponentes maiores e mais musculosos. Mas Royce, armado com o jiu-jitsu de sua família, provou que tamanho e força não eram páreo para técnica e estratégia. Royce finalizou seus oponentes um por um, mostrando a eficácia do jiu-jitsu brasileiro para um público global. O UFC havia chegado e, com ele, uma nova era nos esportes de combate nascia. O mundo estava cativado pelo espetáculo dessas competições sem limites,
e o esporte das artes marciais mistas, antes considerado violento demais para o consumo popular, estava prestes a explodir. No entanto, os primeiros dias do UFC não foram isentos de críticas. Políticos e meios de comunicação denunciaram o esporte como briga de galo humana, pedindo sua proibição. O UFC, enfrentando pressão crescente e dificuldades financeiras, foi forçado a se adaptar ou correr o risco de extinção. Um novo capítulo na história do MMA estava prestes a ser escrito. Um que veria o esporte evoluir das sombras do underground para as luzes brilhantes do mainstream. O início do novo milênio trouxe consigo uma encruzilhada para o UFC e o esporte do MMA. Diante das críticas e dos desafios legislativos, o UFC tomou a decisão crucial de adotar a regulamentação. Em 2001, as regras unificadas das artes marciais mistas foram adotadas, criando um ambiente mais seguro e estruturado para os lutadores. Categorias de peso foram introduzidas, rounds foram estabelecidos e uma lista abrangente de faltas foi implementada. Essa mudança, embora inicialmente tenha encontrado resistência de alguns puristas, provou ser um ponto de virada para o esporte. O UFC, sob a liderança dos irmãos Fertitta e Dana White, começou a se livrar de sua imagem de espetáculo brutal e emergiu como uma competição atlética legítima. A implementação das regras unificadas permitiu que o esporte obtivesse sanção das comissões atléticas dos Estados Unidos, abrindo as portas para um público mais amplo e maior exposição na mídia. O UFC não era mais um espetáculo sem limites, estava evoluindo para um esporte com regras, regulamentos e uma ênfase crescente no atletismo e na habilidade de seus competidores. Essa transformação abriu caminho para uma nova geração de lutadores, atletas que combinavam maestria técnica com atletismo de nível internacional. O palco estava montado para o surgimento de lendas, lutadores que transcenderiam o esporte e se tornariam ícones globais.